Paz do Senhor, hoje nós vamos prosseguir, nossa reflexão sobre a grandiosidade de Deus, nosso eterno e Salvador Senhor, aquele que vive no mais altos céus, vive na eternidade e também habita em nossos corações. Então, retomando, hoje nós vamos ler novamente o verso 15 do capítulo 57 de Isaías, para retomarmos a nossa reflexão. Ontem eu não gravei o vídeo porque as crianças da minha vizinha aqui, elas acordaram mais cedo, aí eu não gravei. Hoje vamos fazer o possível para dar tudo certo e gravar em nome de Jesus. Aí vocês de imediato estejam se inscrevendo no canal para me ajudar. Deixe o seu like, ou se não gostar também pode deixar um dislike, dislike, não tem problema. Deixe seus comentários e se inscreva, aperta o sininho para que outras pessoas também possam ser alcançado esse vídeo, estejam compartilhando para mim, tá bom? Aguardo todos vocês, em nome de Jesus. Seu like, inscreva e compartilha. Aqui em Isaías 57, no verso 15, diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, em um alto e sublime e santo lugar habito. Aqui o Senhor está dizendo, em um alto e santo lugar habito. Ele está dizendo para nós que Ele habita em um alto e santo lugar. Também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido e para vivificar o coração dos contritos. Então, nós imaginamos que Deus, Ele não há nada que possa ilustrar o seu tamanho. Eu, às vezes, quando me deparo com um formigueiro, e ali tem várias formiguinhas andando ali, eu costumo imaginar assim, falar assim, nós, perto da grandiosidade de Deus, somos como essa formiga aqui, que se Ele quisesse, Ele esmagaria nós com os pés, mas o nosso Deus é amoroso. Ao invés dele esmagar-nos com os pés, Misericórdia, e sempre está conosco, nos livrando, nos protegendo e nos toma em tuas mãos. Todo mundo está na mão do Senhor. Nada acontece por acaso. Tudo acontece no tempo determinado por Deus. Ele derrama sobre nós toda a sorte de bênção. Ele é tão grandioso que Ele habita em nossos corações. Ele faz com que nós possamos ter uma vida de paz aqui na terra, mesmo que estejamos vivendo em atribulações. Aqui no capítulo 44 de Isaías, a partir do verso 3 até o verso 6, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aqui nós vemos que Deus, em toda a sua grandiosidade, Ele ainda tem compaixão e misericórdia de nós. Enquanto nós estivermos aqui em vida, o Senhor tem misericórdia de nós, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então nós somos privilegiados enquanto temos vida, porque enquanto nós tivermos vida, nós ainda
temos esperança, porque para nós participarmos da vida eterna com Deus, é aqui, enquanto a nossa carne tiver vida, é que nós vamos alcançar essa grandiosa bênção, se nós aceitarmos Jesus como nosso único Salvador e permanecermos firmes até o fim. Assim nós iremos receber a coroa da vitória. Amém? Porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Aqui Deus está falando de nossos corações. Deus derrama a água sobre os sedentos. O sedento, aquele que está necessitado mesmo da paz de Deus, do amor de Deus. Deus derrama sobre ele a água. E derrama rios de água sobre a terra seca. Se o nosso coração está seco, está amargurado, nós estamos sentindo sem vida, e nós nos pôr na presença do Senhor, de corpo, alma e espírito, esse rio de água vem sobre o nosso coração, sobre a terra seca. E o que acontece quando a água ela é colocada sobre a terra seca? Ali volta novamente germinar. Não é porque a terra está seca que ela não tem vida. Nós vemos que muitos lugares onde dá no tempo da seca, a água se acaba, se afasta, a gente olha assim, ó, só vê aquela terra seca, chega a tá trincada, né? Chega racha, mas quando vem a chuva, o lugar nem parece o mesmo. A gente volta a olhar, aquilo tá verdejante, a coisa mais linda. Isso aí é o que Deus faz com o nosso coração. Tudo que parece parece que está perdido, quando nós aceitamos Ele faz o milagre. Ele faz com que a terra seca se torne uma terra de água viva e pura. Assim como a terra seca, ao receber a chuva e a água, ela se torna uma terra fértil, também ao nosso coração. Se ele estiver em Deus, nós podemos estar com a nossa raiz sobre a profundidade do oceano do Espírito de Deus, e por isso nós sempre iremos estar verdejantes. Se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão: Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então aqui Deus está declarando para nós que Ele é sublime, Ele é santo, Ele é eterno. A sua habitação é na eternidade, mas também Ele habita em nossos corações. Ele jorra em nossas vidas como rios de água viva, que jamais seca. Ele faz com que os nossos corações venham frutificar imensamente e tornando assim nós como um jardim bem regrado, que produz 100%, e assim é o cristão que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se torna uma cepa colocada na videira que dá frutos. É a partir do momento que a gente volta ao pecado, esse galho ele é decepado, o Senhor manda cortar. Porque assim como a árvore, para dar bom fruto, ela tem que ser podada, também nós, para que nós possamos dar bons frutos, nós também
somos podados, somos colocados em disciplina para que nós sejamos cada vez mais obedientes. Muitas das vezes, quando estamos sendo repreendidos, nós não compreendemos e não queremos aceitar, mas é necessário para o nosso crescimento espiritual. Assim como a planta que não está produzindo bem, ela é podada para poder voltar a ter novos galhos, grandes galhos, para poder alcançar novos frutos, assim também somos nós. Aqui também, ainda em Isaías, capítulo 46, no verso 9, diz assim: lembrar-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então, o que Deus está dizendo para que nós possamos lembrar, voltar atrás, olhar nas Escrituras, examinar as Escrituras, meditar, porque assim nós iremos ver que Ele é único, é Senhor. Ele mudou história, mudou vidas, como um manancial que entra, que é jorrado em uma terra seca e ela passa a produzir. Assim também somos nós. Ele é o único Deus e não há outro semelhante a Ele. E assim como a árvore podada, ela volta a produzir, também somos nós, é a nossa vida. Aqui no verso 3 do 44 diz assim: porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então isso aqui é uma promessa que Deus está fazendo. Ao mesmo tempo que Ele é grande, Ele é santo, Ele é eterno, Ele vive na eternidade, mas Ele vive em nossos corações. Ele derrama sobre nós o teu espírito e Ele faz jorrar a nossa vida. Ele abrange até a nossa prosperidade e o Espírito Santo dele é derramado sobre os nossos descendentes. Deus aqui Ele está dizendo: tenha fé, seja perseverante, porque eu farei dos teus descendentes novas criaturas, eu a abençoarei, porque assim como está escrito que aquele que pecar morrerá e a sua culpa é colocada sobre 4 gerações, mas a bênção de Deus para aqueles que o amam é por 1000 gerações. Então, nós vemos que a bênção é muito maior em nossas vidas. Deus, até mesmo quando Ele determina uma sequência de castigo sobre a nossa vida, ela é pequena. Imagina, a pessoa peca e o seu pecado ele vai ser imposto sobre os seus por 4 gerações. Mas sobre aqueles que o ama e vive para ele em espírito, em verdade e é perseverante, ele vai derramar o seu espírito sobre aquelas pessoas e vai honrar aquela pessoa por 1000 gerações. Então nós vemos que é muito tempo, é muita geração que é abençoada por Deus. Assim como foi com Judá, né, que pegou ali a Tamar, levou para sua casa e cuidou dos seus filhos. Também com a prostituta Raabe, né, ela salvou os espias e Deus a abençoou de tal modo que o seu nome está escrito na genealogia de Jesus, que ali ela casou com Amon, que é descendente de Judá, e a bênção dela permanece. A bênção que ela recebeu é eterna.
Também Ruth, o marido dela morreu e ela não abandonou Noemi e ela foi abençoada. Ela casou com Boaz. Boaz resgatou a vida dela e a vida de Noemi e eles foram abençoados e ela se tornou a avó de Davi, e também tem o seu nome escrito na genealogia de Jesus. E para nós hoje, o que nós buscamos é ser escrito no livro da vida, para continuar essa genealogia de Jesus, porque Jesus, ele nos deu o direito de vivermos nele o amor de Deus, de sermos filho de Deus por adoção, porque ele é o filho unigênito, ele é o único filho que tem o mesmo gênero do Senhor, mas ao mesmo tempo ele tem também passou também pelas nossas dores, pela capacidade de sentir fome, de sentir desejo, de sentir a brisa, a chuva, a necessidade das pessoas, ver o sofrimento das pessoas de perto, como homem. E ele também sentiu ali, no último momento, o desejo de não passar pela morte da cruz. Mas o que ele diz? Pai, não faça a minha, mas a sua vontade. Então nós devemos ter essa convicção. Lembrar sempre que não é o que nós queremos, a nossa vontade que deve prevalecer, mas sim a vontade do Senhor que está no céu, que deve prevalecer em nossa vida. Então tenhamos convicção e esperança e vamos estar sempre firmes em Deus, para que nós possamos viver a eternidade ao lado do Senhor, porque nós vamos viver a eternidade. Agora, a nossa vida aqui é para determinar onde, se no céu, vivendo com labor, sem dor, sem lágrimas, ou se no inferno, com muita dor, tristeza, aborrecimento e choros e ranger de dente. Então, nós devemos sim estar buscando sempre nos preparar para viver com Deus na eternidade, porque o nosso Deus é grande, habita na eternidade, mas também habita em nossos corações. Amém? O que nós devemos compreender é o que é o nosso coração, para que Deus, na sua tão grandiosidade e soberania, habitar. Nós não somos nada e mesmo assim Ele faz de tudo para habitar em nossos corações. Amém. Aqui nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19, que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então aqui, Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele está dizendo para o povo que nós devemos ter essa certeza, essa convicção que o Espírito de Deus habita em nosso corpo. Aqui é uma confirmação que o nosso Deus, ao mesmo tempo que Ele é eterno e habita na eternidade, Ele habita em nossos corpos. Aí aqui Ele está dizendo que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo e o nosso espírito. Porque se Deus habita em nosso corpo, nós não vivamos nós mais, mas Deus vive em nós. O nosso desejo não vai mais prevalecer, mas sim a vontade do Senhor, que está no céu, porque Ele nos amou de tal modo que entregou o seu Filho Jesus para nos libertar de nossos pecados. Amém? Aqui em Hebreus 12, 9 diz assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos
sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Aqui Paulo está dizendo, se nós honramos nossos pais, que nos corrige, que cuida de nós para que nós não venhamos a praticar coisas ruins, e nós damos graças e exaltamos a eles, obedecemos e confiamos neles, muito mais nós devemos confiar em Deus. Não devemos viver de preceitos e doutrinas vãs que os nossos antepassados colocaram, mas que nós devemos acreditar e confiar em Deus, porque Jesus ele veio e para nos resgatar do pecado. E nós devemos viver à vontade dele, estudar os evangelhos, estudar as cartas dos apóstolos, porque assim está escrito que Jesus disse que ele não podia falar com eles, com as pessoas, do que era espiritual, porque eles eram carnais. Mas Jesus também disse, depois que vocês forem revestidos do Espírito Santo de Deus, vocês vão se tornar novas criaturas. E ali o Espírito de Deus é que iria conduzir eles, iria mostrar para eles algo que ainda eles não poderiam compreender. E foi o que aconteceu com os discípulos. Eles, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles e passou a fazer morada neles, os olhos dele, o ouvido deles se abriram e eles passaram a evangelizar as pessoas, a levar a mensagem que Jesus deixou. E muitas e muitas pessoas se renderam ao Senhor e foram libertas. E hoje estão dormindo o sono do justo, esperando a vinda de Jesus para nos buscar. Que nós tenhamos cada vez mais a fé e a convicção de que nós devemos ter sim uma vida regada no Senhor, uma vida onde o Espírito Santo de Deus nos conduz, uma vida que o Espírito Santo de Deus nos admoesta, mesmo que venha as correções, mesmo que venha aquele momento que nós devemos dizer não para os nossos desejos, mas nós devemos ter certeza que é o melhor para a nossa alma, o nosso espírito. E só assim nós iremos também participar da vida na eternidade ao lado do Senhor. Que nós não venhamos viver uma eternidade de tristeza, de angústia. Vamos ser mais perseverantes no Senhor, buscar mais no Senhor, orar, nos preparar, porque a vinda de Jesus está perto. Tem muitas pessoas que dizem, desde criança, meus avós, meu avô, meu bisavô, todo mundo fala desse arrebatamento e até hoje não aconteceu. Não aconteceu um arrebatamento em grande escala, mas tem muitas e muitas pessoas sendo arrebatadas nesse momento. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia onde milhares de pessoas estão sendo levadas. E é levada à força, é arrebatado. Ninguém está permitindo, ninguém. Nós jamais vamos permitir que alguém vai ser levado. As pessoas são entubadas e de lá elas são elevadas e nós não podemos fazer nada. É um verdadeiro arrebatamento, porque o arrebatamento, a palavra significa tirado à força. E assim nós estamos vivendo nos dias de hoje. Como está o nosso arrebatamento? Se nesse tempo de pandemia nós formos levados por Deus, para onde nós iremos? Estamos preparados para morar no céu com Deus ou iremos viver a eternidade no lago de fogo? Porque a eternidade é certa, não importa se no céu ou no inferno. Por isso devemos nos cuidar. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia onde tem muitas e muitas pessoas que estão sendo levadas de nossos meios,
familiares, amigos, vizinhos, pessoas de todas as idades, pessoas de todos os lugares do mundo inteiro. Isso nós devemos olhar e ver que a nossa vida, nós não temos segurança nenhuma da nossa vida. E quem vai dizer que isso não é um arrebatamento? Porque o arrebatamento, a palavra arrebatamento, tem o significado de tirar a força. Eu não estou querendo partir dessa vida, eu não quero ver ninguém da minha família, dos meus amigos, ninguém do mundo, na verdade, ser morto, ser levado desse mundo. Então é um arrebatamento. Você quer que um parente seu vai? Não quer. Então, se for pedir permissão, falar assim, olha, essa pessoa aqui, esse amigo, esse irmão, esse pai, esse avô, esse companheiro, essa esposa, esse filho, está doente. E aí, eu vou levar. Posso levar? Claro que a nossa resposta vai ser não. Mas não é assim. As pessoas estão indo e deixando famílias desamparadas, famílias desesperadas. Então, nós estamos vivendo um arrebatamento em massa no nosso mundo. As pessoas estão sendo levadas para o descanso do corpo, para esperar o grande dia da transformação do nosso corpo, para viver com Cristo na eternidade. E assim como está escrito, que os que é santo se santifique cada vez mais, e aqueles que estão em pecado, o impuro, o imundo, que ele se perca na sua imundície, cada vez mais ele se põe na sua imundície, cada vez mais ele se lambuza na impureza. E é o que nós estamos vivendo no tempo de hoje. As pessoas que servem ao Senhor, elas estão pondo na presença do Senhor, elas estão procurando a se cuidar cada vez mais para ter a certeza de ir para o céu. Enquanto tem muitas pessoas que não vivem debaixo da vontade, do temor do Senhor, não teme a Deus, o que ela diz? Não, eu vou fazer isso, eu não sei o dia de amanhã, eu vou aproveitar o dia de hoje, porque amanhã eu posso não estar aqui. Amanhã essa pandemia pode me levar, então eu vou aproveitar, vou fazer tudo, e vai para as baladas, vai para os bares, e estão se perdendo. Amém? Que o Espírito Santo nos dê força para que nós possamos vivenciar cada vez mais a nossa vida, para viver esse amor de Deus, debaixo da vontade do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Que o Espírito Santo seja conosco sempre. Amém. Até a próxima. Se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos, dê o seu like, e que Deus esteja com cada um de vocês, e Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.